Vai começar mais uma live das terças. Como sempre, uma conversa sobre a escola pública. Na busca por uma escola pública, democrática e inclusiva, nós temos que ser incansáveis. Então, chama os teus amigos e vem conversar comigo. Olá, pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma live das terças. Uma conversa sobre educação pública de qualidade. Vou iniciar aqui a transmissão também no Instagram. E aí a gente já pode começar a conversar. Tudo bem? Quem vai chegando já vai dando um oi. Oi, pessoal! Então, nós estamos conversando sobre a educação pública de qualidade. Mais uma conversa, mais uma live das terças. Tanto no Instagram como no Facebook. Você pode escolher por onde quer acessar o conteúdo. Ana Paula, boa noite. O meu primeiro boa noite de hoje é da Ana Paula Antunes. Ângela, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um currículo democrático. É necessário, é possível, já existe, é uma invenção? O que é isso de um currículo democrático? Patrick também já chegou, Giane, sejam muito bem-vindos nessa conversa de terça-feira, né? Na vinheta nova, o pessoal do Facebook talvez tenha visto, mas vocês podem ver um outro dia, eu digo que na luta pela educação pública de qualidade, nós temos que ser incansáveis, né? E nós estamos vendo cada vez mais ataques e doideiras na área da educação aparecendo, né? Pessoas dizendo que os professores não são assim, nem tão importantes, nem tão inteligentes, né? Nós tivemos uma fala do nosso ministro há poucos dias para dizer que, afinal de contas, quem é professor aqui no Brasil é porque não teve outra oportunidade de ser uma outra coisa, né? Pelo menos, no mínimo, ele nos diz que realmente o Brasil não está sendo um país de oportunidades para as pessoas. Mesmo que eu não acredite nessa fala dele de que os professores são professores porque não puderam ser outras coisas na vida, né? Nós trabalhamos muito, trabalhamos porque acreditamos que o futuro do Brasil vai pelo viés da educação. Mas essa fala dele não diz mentiras, né? O Brasil não é um país de oportunidades. A escola pública não está sendo tratada adequadamente há muito tempo. Então, por isso, nossa conversa, né? Nós estamos todos num período de isolamento, num período em que estamos muito mais em casa, trabalhando muito, né? Trabalhando aí pela internet, mas em casa, né? As escolas estão fechadas e todos os olhares estão voltados para a educação. O que a escola faz, o que a escola não faz, o que o professor faz, o que deixa de fazer, o que pensa, todo mundo acha que pode dar um pitaco, né? E, de uma certa forma, numa educação pública, todo mundo tem o direito de dar um pitaco, né? Mas é meio feio quando a gente fica dando pitaco sem saber do que realmente acontece. Vamos ver quem já chegou. Tayane, Nara, Patrícia, Duda, todos sejam bem-vindos. E aqui no Instagram nós temos a Cici, Carol dos Santos, Natália Lopes. Beijo para vocês que estão chegando. Então, para a gente não... Na semana passada, nós conversamos sobre a solidão no dia a dia do professor. E aí, mais para o final da live, alguém sugeriu o currículo. Mas falar o que do currículo? Eu fico pensando, né? Nós, professores, sabemos o que é currículo. E aí eu fiquei pensando em fazer essa conversa a partir desse viés que nós trazemos sempre nas lives, que é o viés da democracia. Então, por um currículo democrático, eu chamei essa live. É possível, então, que um currículo seja democrático? É democrático o currículo que nós temos?
Se nós vamos pensar historicamente, e aí eu vou falar como a pessoa que já tem 30 e tantos, né, dentro da educação, estudando mais de 30 anos, né, considerando o tempo de magistério que eu estudei, mas em sala de aula dentro de escola pública, 29 anos. Então, como é que esses currículos são construídos na realidade da escola? Né? Nós não vamos falar muito do que não nos chega, quer dizer, nós vamos falar do que não nos chega, mas nós vamos focar para essa realidade da escola. Como os currículos são construídos. Então, a gente teve muitas fases, né, do currículo nesse tempo de educação. Eu tive, né, reflitam vocês como vocês pensam e como foi essa trajetória de vocês na educação em relação ao currículo. Né? Então, eu chego na escola e chegam os professores na escola e aí eles vão dar, né, e eu recebi um currículo, que era uma lista de conteúdos que tinham que ser trabalhados com os alunos naquele ano escolar. Aí, um pouco depois, que eu já estou trabalhando na escola, surgem os PCNs. Né? Os PCNs eram parâmetros curriculares. Então, a gente poderia, né, as redes, todo mundo, as escolas, poderiam se basear nos parâmetros curriculares para trabalhar os seus currículos. Aí eu vejo e eu sinto, né? Eu gostei muito de receber os parâmetros. Eu lembro que nós recebemos, os professores todos públicos do Brasil naquele ano, receberam o documento dos parâmetros e lemos e estudamos, mas eu não sei se no Brasil mesmo esses parâmetros chegaram na sala de aula. Eu quis que chegasse na minha sala de aula. Naquele momento eu dava aula de língua portuguesa no 5º ano, lá na Marta Wartenberg, e eu tinha aqueles parâmetros comigo. Né? E eu gostei muito deles e eu tentava aplicar. Mas mesmo assim, sobre mim, ainda tinha um currículo escrito pela escola. E aí, mais adiante, a gente tem, então, depois dos parâmetros, as diretrizes curriculares, que também, né, igual aos parâmetros, dizem um caminho, são diretrizes. Aí as diretrizes curriculares nacionais chegaram também, e eu não sei o quanto elas foram trabalhadas, mas elas chegaram, o documento chegou na escola, um documento muito grosso, se vocês lembram, né, deve ter em todas as escolas aí, as diretrizes. Mas também não sei se elas chegaram na escola. Aí, junto com as diretrizes, a gente tem as leis, né, que ou, ao mesmo tempo, ou nesse tempo, né, antes agora do último que nós temos, que é a BNCC, nós tivemos a lei, né, da educação étnico-racial, a gente teve as leis que falam de inclusão, as diretrizes para a educação infantil, e foi se pensando muito sobre isso, né? E agora nós temos a BNCC, que não é uma diretriz, que não é um parâmetro, mas que é uma lei nacional, né? Vamos pensar o que será que ela significa em relação ao currículo para nós. Mas eu queria passar por uma palavra que chega ali em 2013 com o PNAEC, né? Vocês conhecem o PNAEC, o PAC? Enrolei a língua agora. PNAEC. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nossa, como é que eu vou errar? Porque eu fui formadora do PNAEC, né? As pessoas falam diferente aí pelo Brasil, né? PNAEC, Nike, né? Então, assim, eu gosto de falar PNAEC. Mas que seja, todo mundo conhece o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Quando chegou esse pacto, ele trouxe para nós aquilo que nós chamávamos currículo e conteúdos. Eu digo nós, o professor que está lá na sala de aula, né? Não a pessoa que está na faculdade ou no ministério, que existe uma distância entre o ministério, entre a academia e entre a sala de aula. Então, chegou para nós essa palavra diferente, que dizia direitos de aprendizagem. Todo mundo está familiarizado com esse termo, né? Então, os alunos têm direitos de aprendizagem.
Aí muitas pessoas falaram que, na verdade, é mais do mesmo. É a gente fazer uma lei, botar uma palavra diferente e seguir, né? Até encontrei, na época, uma entrevista do Saviani para a Nova Escola, onde ele diz, e eu concordo, né? No Brasil discutem-se e formulam-se documentos, mas não se atacam as raízes do problema, que são as péssimas condições de funcionamento das escolas, os baixos salários e a formação precária dos professores, que vai gerar essa fala do nosso ministro, quer dizer que as pessoas são professores só porque não tem mais outra oportunidade, né? Que é muito triste. Mas aí eu queria que a gente pensasse nessa palavra direito, olhasse para essa terminologia. Então, durante muito tempo, a gente tinha uma lista de conteúdos que a gente tinha que ensinar para os alunos. E os alunos tinham obrigação de aprender. Lá em 2013, a gente não vai dizer mais que os alunos têm obrigação de aprender, mas que eles têm direito de aprender. E pessoas mais antigas como eu, pode ter dado um nó na cabeça, né? Os alunos têm direito de aprender. Isso faz diferença, essa terminologia, na relação do currículo com a escola, dos professores com o conteúdo? Não sei. Não sei se fez diferença, mas deveria fazer quando a gente olha para isso, né? Mesmo que as pessoas digam, não, sempre esteve escrito na legislação brasileira que a escola é direito do cidadão e dever do Estado. Isso está em toda a legislação que a gente tem sobre educação, né? A escola é direito do cidadão. Mas a gente, lá dentro da escola, na nossa sala de aula, a gente olhava para a educação como um direito? A gente pensava isso? Meus alunos têm que aprender isso porque eles têm direitos, direito de aprender. Eu não sei se isso estava muito claro para os professores todos, né? Porque dentro dessas condições, às vezes, precárias, e voltando para aquilo que eu falei na outra live, tudo que a gente conversou na outra live, os professores se sentem muito sozinhos na escola, né? Então, às vezes, eles acham que realmente a obrigação do aluno aprender é mais forte do que o direito que ele tem de aprender. Então, se eu digo que o meu aluno tem obrigação de aprender, eu me isento um pouco disso, né? Eu ensino, ele que aprenda. Se ele não aprendeu, foi porque não quis. Aí, se eu falo em direito de aprender, aí é diferente. Eu ensino, mas se meu aluno não está aprendendo, eu preciso dar um outro jeito. A escola toda tem que olhar para isso de um outro jeito, porque ele tem direito de aprender. Por que ele não está aprendendo? Se ele tem direito. Vocês vejam que uma palavra pode modificar um sentido inteiro de construção. Mas se a gente pensa sobre as coisas, por isso que eu gosto dessas lives. Eu gosto de conversar com vocês, porque eu gosto de pensar sobre essas pequenas palavras, refletir sobre isso e o que isso significa no nosso dia a dia na escola. Vamos ver, tem mais gente chegando, né? Aqui no Face a gente já tem 16 pessoas, quase 20 pessoas aí olhando. A gente falar, a gente conversar sobre um currículo democrático. Então, eu estava dizendo, né, vou retomar para quem está chegando agora, eu estava dizendo que nós sempre tivemos muitas leis, diretrizes, parâmetros, agora a BNCC, para falar do currículo. Né? A BNCC não é o currículo, mas ela traz toda a indicação. Né? E aí, sobre os direitos de aprendizagem, que apareceram, então, que foram conversados lá em 2013, com o surgimento do PNAEC, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e aí a gente começa a olhar para aquilo que nossos alunos precisam aprender como direitos. Isso torna o currículo democrático, será?
olhar para aquilo que eles têm que aprender como direito torna o currículo democrático? Ou não? Ou não faz diferença? Ou é só mais uma palavra, só mais um papel? A gente tem hoje... Desculpa, eu preciso beber uma água. A gente tem hoje a BNCC e vai falar em competências e habilidades, lá na educação infantil também vai falar em direitos. A BNCC, ela é uma lista de conteúdos? Não, ela não foi criada para ser uma lista de conteúdos. Até porque não fala em conteúdos, tem toda uma outra terminologia, né? Fala em habilidades, competências, objetos de estudo. Mas, de uma certa forma, a gente pode olhar para ela como uma lista de conteúdos. Ou uma lista de direitos de aprendizagem. Quer dizer, o nosso aluno tem direito de aprender tudo aquilo. E aí eu fico pensando como a gente pensa, de novo, nesse direito que o aluno tem, né? Ele tem direito de aprender o quê? A nossa lista. Nós fizemos, então, de uma certa forma, uma lista. Então, tudo que o aluno tem, o nosso estudante, a nossa criança, o nosso jovem tem, é direito de aprender aquilo que foi determinado para que eles aprendam. Isso é democrático? Será? Vamos continuar um pouquinho a conversa. Vocês podem falar, gente, me interrompam, escrevam aí o que vocês estão pensando, para eu poder seguir essa conversa também próxima do que vocês estão dizendo. Senão, fico eu só falando, e aí daqui a pouco já não é mais uma conversa isso que a gente faz, né? Para voltar, então, a BNCC, então, traz para nós um novo arcabouço de conteúdo, de habilidade, uma outra coisa, uma outra maneira de olhar. Mas eu vejo, e eu não sei se vocês veem também, infelizmente, eu vejo muita gente olhando para a BNCC como uma lista. Aí as pessoas dizem assim, vamos fazer uma formação sobre a BNCC. Vamos fazer uma formação sobre a BNCC. E aí, o que a gente aprende nessa formação sobre a BNCC? A gente aprende achar os conteúdos que a gente quer dar, que a gente quer oferecer para o aluno, naquela lista que é a BNCC. Pegar aqueles conteúdos, aquelas habilidades, então, não conteúdos, né? Pegar aquelas habilidades e colocar numa outra tabela, que vai ser um sistema próprio da rede que você está trabalhando. Mas será que é isso que deveria ser feito? A Tamara está me dizendo ali. Mas, infelizmente, vejo que alguns professores ficam catando conteúdo na BNCC. Ficam catando conteúdos, catando habilidades, catando qualquer coisa. Por quê? Porque, no final, o quanto de mudança esse currículo novo, essa outra maneira de olhar para o currículo, que através das habilidades e as consequências, vão fazer diferença no nosso dia a dia da escola. Quanta diferença vai fazer para a gente poder trazer, para a gente poder construir esse currículo democrático? E aí, quando as pessoas falam em currículo, e sempre que eu estudei, né, desde lá do magistério, o que é o currículo? Nossa, o currículo é uma coisa tão maravilhosa que a gente não consegue pegar, a gente não consegue tocar, a gente não consegue explicar o currículo, porque o currículo é vivo. Isso é a nossa fala, né? Acadêmica. Mas na escola, eu sempre enxergava, e eu acho que os professores, boa parte deles, enxergava o currículo como uma lista de conteúdos. Nada de vivo, né? A gente olhava para isso, teorizava isso, nossa senhora, quanta liberdade, quanta possibilidade, quanto... uma coisa maravilhosa é o currículo. E aí, dentro da sala de aula, a gente tinha o livro didático para fazer o guia, né? Para a gente poder seguir as aulas, porque os alunos tinham que aprender o que estava no livro didático.
E toda essa efervescência que a gente fala na escola, quando a gente teoriza sobre o currículo, quando chega lá na sala de aula, para o aluno não existe mais. Morreu, sumiu, desapareceu. Porque o currículo caiu na realidade da escola. Então, existe uma diferença muito grande nas teorias, na legislação e no que realmente acontece dentro da sala de aula. Vamos ver o que a Isa me escreveu aqui. O estudante tem o direito de aprender o que determinamos. E pior, sem significado e sem ser contextualizado com a realidade dele. Pois é, eles estão devolvendo esse direito para nós, né? E aí a gente reclama. Nossa! E aí a gente transforma de novo o que era direito de aprender em obrigação, né? Inverte os papéis. Só para olhar nisso, né? A Isabel está me dizendo: currículo é território de construção, de identidade, lugar de ser e fortalecer identidades. Puxa vida, lindo! Mas só acontece isso num currículo democrático. Num currículo como nós estamos construindo aqui, com apenas o olhar ou dos técnicos ou do professor sobre a vida, não é um currículo democrático e não constrói identidade de ninguém. Esse currículo que vem da escola para o aluno, da escola para a comunidade, não constrói identidade de ninguém. Que pena. Então a gente precisa olhar para isso de uma maneira diferente, de uma maneira democrática. E como é essa maneira democrática? Eu queria antes dizer um pouquinho sobre o que as pessoas também dizem sobre os direitos de aprendizagem, né? Que a gente está olhando para a escola pública e a gente está dizendo que o nosso estudante da escola pública, ele tem o direito de aprender as mesmas coisas, os mesmos conteúdos que os estudantes da classe alta aprendem na escola privada. Nossos estudantes não podem aprender menos do que eles aprendem na escola privada. E aí eu acho isso, parece que tem verdade nisso, mas tem verdade e tem equívoco. Claro, eu concordo que os nossos estudantes da escola pública, eles têm realmente direito de ter um ensino de qualidade. Mas o ensino de qualidade, para os nossos estudantes da escola pública, não é copiar o ensino de uma escola particular. Porque o público é outro, as pessoas é outros, e o olhar para o mundo é outro. Não estou dizendo que eles têm que aprender menos, mas eles têm que aprender o necessário. Mas como a gente vai saber o necessário para eles se a gente não pergunta, se a gente não observa, se a gente tem uma lista pré-pronta do que eles têm que aprender? E aí a gente pega a nossa lista pré-pronta do que eles têm que aprender e diz: puxa, meus queridos, olha quantos direitos vocês têm. Vocês têm direitos. Que legal. Mas só de aprender o que a gente definiu como direito para vocês, não outras coisas que vocês queiram aprender. Então, um currículo democrático vai passar pela construção desse currículo dentro da escola. E aí vai passar pelo entendimento que aquela escola, que aquela comunidade, que aqueles professores têm do que é currículo, do que é democracia e do que é necessário para esses alunos. O entendimento coletivo vai formar um currículo. Então, não cabe mais a gente dizer hoje que nós temos um currículo, como a Isabel falou ali, território de construção de identidades, lugar de ser e fortalecer identidades, se a gente tem uma pré-lista pronta para trabalhar com esses alunos. Mas aí eu falo isso, as pessoas vão me perguntar, mas Joyce, então não é... Também tu não pode dizer isso, né? Porque senão a gente vai olhar para esses alunos
e vai ensinar só o que a gente acha que eles têm que aprender, ou o que eles querem, não o que é importante. Só o que os alunos querem, não o que é importante. Então, a gente já pressupõe que os alunos, que os jovens, que as crianças não sabem o que é importante. Aí eu fico pensando que eles não sabem porque talvez a gente nunca tenha perguntado de verdade. A gente pergunta de verdade o que os alunos querem aprender? Porque se a gente entende a BNCC como ela é, que são habilidades necessárias para os alunos aprenderem, habilidades que eles precisam aprender para compreender o mundo, a gente também entende que os objetos de estudo não necessariamente têm que ser assim tão hierarquizados, né? Eles podem ser do cotidiano dos alunos e eles podem ir para o mundo, podem extrapolar, né? Porque a gente tem que saber que enquanto a gente não olha para dentro da nossa comunidade, a gente não olha para dentro da nossa sala de aula, a gente não consegue extrapolar. Então, eu não digo que a gente não tem que extrapolar, claro que tem com os nossos alunos, mas primeiro é preciso construir uma identidade nisso tudo, nesse viver dos alunos, nesse currículo. Então, um currículo democrático nunca vai se fazer, nunca vai existir sem a participação do estudante. Se o estudante não opina, se ele não sugere, então com certeza o currículo não é democrático. E ele não vai servir, obviamente, para aquilo que o aluno precisa. Vamos ver o que vocês estão dizendo disso tudo aí que eu falei. A Tamara diz assim: eu vejo listas de conteúdos prontas como uma limitação, porque muitos professores se prendem a essas listas. É lógico. E são cobrados por essas listas também, né? São cobrados para terminar o livro didático. São cobrados para... e aí, se a gente olhar para a BNCC como uma lista, vão ser cobrados também para terminar essa lista. Mas o que o aluno realmente precisa? Por isso, toda essa conversa de currículo democrático, ela vai ligar com as conversas que nós tivemos nas lives anteriores. Quem acompanhou, talvez consiga fazer essa ligação comigo. Nas lives anteriores, a gente falou de trabalho coletivo, né, de responsabilidade coletiva do professor com os seus pares, de um olhar para esse aluno que não é de um ano escolar, sim, mas de uma caminhada na escola. E aí a gente vai entender que esse currículo vivo, ele se forma nessa caminhada que o aluno faz pela escola, nessa trajetória dele pela escola, que precisa ser observada, que precisa ser acompanhada, precisa ser respeitada. Quando a gente respeita a aprendizagem do aluno e a trajetória que ele tem, a gente tem uma escola inclusiva, a gente tem uma escola democrática, a gente tem um currículo democrático. Vamos ver a Ana Paula. Penso que a maneira como é trabalhado o currículo, desenvolvimento de habilidades, dando ferramentas para pesquisa e tendo um olhar individual é a chave para a verdadeira aprendizagem. Isso mesmo, posso concordar. Aqui no Instagram, Vanderlei, tudo bem, Vanderlei? Conheci a Escola da Ponte em Portugal e o José Pacheco trabalha com currículo democrático. Isso mesmo, tem essa referência. Essa referência é ótima, né, para a gente falar da Escola da Ponte e para pensar nesse currículo democrático. E eu sei que se nós procurarmos na internet escolas inovadoras, vão aparecer muitas escolas que conseguem compreender o currículo dessa visão democrática que a gente tem, que a gente precisa, né? Como eu estava dizendo, não é o direito do estudante aprender, não pode se limitar ao direito dele aprender a nossa lista, quer ele queira, quer não. Né? Porque se ele não aprende a nossa lista, o que a gente faz? A gente reprova, né? Porque se eu fiz uma lista para você aprender, você tem que aprender, cidadão. Porque senão você não está respeitando a escola, não está respeitando o professor, né? E aí a gente inverte de novo aquilo que era direito, se transforma em obrigação, e aí o ônus
da culpa vai para a vítima, que, de certa forma, são os nossos estudantes, que acabam não conseguindo aprender, não completando a escola, não vendo sentido em nada do que se faz na escola. E aí eles saem sem aprender mesmo. E a gente diz: puxa vida, fizemos tanto e eles não aprenderam. Nos esforçamos tanto e eles não aprenderam. Tínhamos lista, tínhamos currículos, tínhamos todo esse universo de coisas e a gente não fez uma coisa simples, que seria o quê? Falar com esse aluno, perguntar da sua necessidade, compreender como ele aprende. Porque existe uma teoria da aprendizagem, e existe o aluno real. Como aprende o nosso aluno real? É igual essa teoria? Claro que a gente tem que saber as teorias todas para poder olhar para esse aluno e compreender, e poder ajudar ele a fazer essa caminhada, essa trajetória. Mas aí a gente, às vezes, a gente professor, a gente rede de ensino, a gente da educação, a gente pensa o quê? Nós sabemos tanto. Então eu sei como fazer você aprender. Você não está aprendendo agora porque é teimoso, porque não quer. Porque eu estou usando todas as teorias mais maravilhosas, mais discutidas aí no mundo todo. Aprende, afinal. Né? E se você não aprende, então, não é mais problema meu. Então, quando a gente fala de currículo democrático, escola democrática, qualquer tipo de democrático, a primeira coisa que tem que acontecer é as pessoas se ouvirem. Então, não adianta a gente trazer primeiro a nossa lista. Primeiro, a gente tem que ouvir essas crianças e construir esse currículo dentro dos parâmetros que estão sendo nos dados, lógico, dentro de parâmetros, dentro de diretrizes, dentro da BNCC, a gente sabe disso, nós temos esse conhecimento. Aí a gente pega todo o nosso conhecimento e humildemente chega na frente do aluno e escuta, observa, pergunta. E aí a gente vai ver aonde vai inserir todo esse conteúdo, todo essa legislação e esses textos maravilhosos que a gente tem. Mas primeiro a gente precisa ouvir esse aluno. Muitas das pessoas que falam, defendem as listas de conteúdo, defendem, elas dizem assim: como é que o aluno vai aprender isso se ele não aprender, se ele para aprender isso aqui em cima, depende que ele aprenda isso aqui embaixo. Sim, pode ser, né? O pessoal da matemática fala muito nisso. Nossa, como é que ele vai aprender isso, vai fazer isso daqui de cima, se ele não aprendeu isso daqui de baixo? Ele não tem base. Muito bem, eu concordo. Mas quem diz que a gente tem que aprender primeiro, não aprender, mas a gente tem que ser confrontado com o conhecimento disso aqui primeiro e depois disso, que a gente não pode fazer o contrário. Que quando a gente observa o interesse do aluno por isso, a gente desmembra com ele o que é isso, e aí ele mesmo vai entender que se ele não sabe isso daqui de baixo, ele não vai conseguir dar conta daquilo lá de cima. É isso que faz a pesquisa na escola, né? O que faz a pesquisa? É o aluno chegar em alguma coisa que ele não sabe, e aí ele vê, puxa vida, para eu poder entender isso, quanto de coisa eu tenho que aprender? E aí ele vai aprender com felicidade, com alegria, porque ele compreendeu. Mas aí o que a gente faz? Não, você não vai nem saber que isso daqui de cima existe. Porque isso aqui é do 8º ano, meu querido. Então, se você me perguntar sobre isso aqui, eu vou dizer, não, isso aqui é do 8º ano, você não pode aprender agora. Você tem que aprender isso aqui primeiro. E aí, a gente vai tentar ensinar isso aqui, mas isso aqui não interessa para o aluno. Ou ele já sabe, ou ele não quer saber. Mas a gente fica nisso aqui, porque essa é a nossa lista do 6º ano. Como é que eu vou falar contigo disso aqui, se tu ainda não aprendeu isso? Porque a gente organizou, né? Mesmo a BNCC organizada assim. É uma lógica? Claro que tem lógica. Claro que faz sentido. E não é mentira que eu tenho que aprender do mais simples para o mais fácil. Mas é mentira que eu só posso ser confrontado com o mais difícil quando eu souber o mais fácil. Não, porque a vida, ela gira, o mundo gira, a vida acontece.
o tempo todo a vida acontece. E a vida não é escalonada. Né? A gente não recebe a vida desse jeito, em pequenas pílulas. Quando a criança nasce, ela é jogada na vida. E ela vai ter que aprender. Não, né? Ela tem que aprender. E a gente tem que seguir junto. Então, ter um currículo, ter uma organização de conteúdos, não termina para formar um currículo. Né? A gente precisa olhar para isso tudo que a gente tem, para toda essa legislação que a gente tem, e transformar isso no nosso currículo da escola, num currículo democrático, que tem que começar por onde? Vamos repetir, agora eu vou fazer uma aulinha. Por onde tem que começar esse currículo democrático? Das próprias crianças. Né? Porque no momento em que as crianças, em que a gente observa os estudantes, no momento que a gente conversa com os estudantes, no momento que a gente pergunta coisas para os estudantes, aí eles vão começar a dizer, eles vão começar a compreender onde eles estão em falta. Que esse é um outro problema. A gente não dá tempo e não dá espaço para os alunos próprios conseguirem perceber onde eles estão em falta. O que falta para eles? Eles sabem, a gente não pergunta. Então, eles não precisam saber, porque o professor tem a sua lista e ele diz: se você está no 6º ano, falta potência para você. Em matemática, por exemplo, em língua portuguesa, falta classes de palavras. Em ciências, vai faltar solo. E a gente diz: é isso que falta para você agora. Então, aprenda isso agora, porque é isso que nós temos que aprender agora. Então, não desenvolvendo essa consciência de ser aquele que não sabe algumas coisas por conta própria e tentar buscar essa informação em algum lugar, a gente não tem estudantes na escola, a gente só tem alunos, né, que estão ali esperando o conteúdo chegar. Agora que a gente está nesse momento de isolamento, quando a gente está agora nesse momento de isolamento social e que as escolas estão fechadas, isso que os alunos, os estudantes estão distantes de nós, e nós, logicamente, distante deles, que o nosso contato é super precário, a gente pode perceber nas falas dos estudantes quais são aqueles que entendem o aprender como uma busca pessoal, que entendem que o aprender está aqui, ao alcance da sua mão, não é a professora que tem que dar. Então, escolas que compreendem isso têm estudantes muito mais interessados agora. Estudantes que estão, jovens, crianças, que estão olhando para a vida com desejo de aprender. Não que estão esperando uma atividade. E os pais, porque aí não é só o estudante que tem que olhar para isso, é a comunidade, é a escola, isso é uma construção de cultura escolar. Olhar para a vida com desejo de aprender. Não só com desejo de aprender, mas com a certeza de que tem muito para aprender na vida, que nós não estamos prontos e que o conhecimento ele é solto no mundo, ele não é propriedade da escola. Então, você só aprende se a professora passar uma atividade. Se a professora não passar uma atividade, você não vai aprender nada, sinto muito. Vamos ver, caíram aqui 2 comentários, vamos ver. Tânia. Na matemática, falei da matemática, a Tânia se manifestou, tem que se manifestar mesmo, é isso que eu quero. Na matemática, mostramos um caso difícil e a ideia é reduzir primeiramente ao mais fácil, para que se entenda o funcionamento. Veja bem, mas a gente mostra o caso difícil. A gente mostra um caso, né, que nós consideramos difícil. Os alunos vão trabalhar no nível de dificuldade. Uns vão achar mais difícil, outros vão achar mais fácil. Né? A dificuldade não é igual para todo mundo. Então, nós, professores, mas aí, se a gente só oferece, se a gente só fica ensinando o fácil, o que a gente acha que é fácil, eles não veem razão para aprender aquilo ali, porque não está chegando em lugar nenhum.
A gente enxerga o fim da escada, mas as crianças não enxergam o fim da escada. "Ai, querido, você aprende isso hoje que vai ser útil para ti amanhã". Agora, se você trabalha com problemas, que é uma coisa que a gente tenta, né, eu não digo que a gente já trabalhe 100%, mas que a gente tenta, a gente busca trabalhar lá na Dolfina, e a Tânia é uma das pessoas que faz muito isso. Se você trabalha com resolução de problemas, você tem um problema, e aí tudo o que eu preciso aprender é para resolver aquele problema, aquele desafio. Então, eu não estou aprendendo por aprender, eu estou aprendendo para resolver aquele desafio. E aí, dentro daquele desafio, eu aprendo muitas coisas que depois eu vou usar para outros desafios. Vamos ver a Tatiane. Tatiane, eu li uma coisa hoje que me lembrou dos encontros aqui contigo. Compartilhar teorias é uma forma de resposta à incerteza e à solidão. Como o currículo está aqui? Compartilhar teorias. Compartilhar, né, pensamentos, teorias, ideias, sentimentos, são com certeza respostas para a incerteza. Porque as pessoas que compreendem a incerteza, a dúvida, né, com certeza pesquisadores, cientistas, são pessoas que compreendem a incerteza e a dúvida e o não conhecimento de alguma coisa, porque pesquisam para descobrir. Às vezes, eu acho que os professores teriam, eu acho não, eu tenho certeza, que os professores têm que ser mais pesquisadores, que na escola nós precisamos de mais professores pesquisadores, que compreendam as incertezas, as inconsistências, e que compartilhem as suas visões, os seus conhecimentos, para juntar com o outro e formar alguma coisa que vai servir para aquele momento, não vai servir para sempre. Porque é outro ano, outra criança, outro pensamento, outro eu que estou interagindo com essa criança. Nós somos sempre diferentes o tempo todo em evolução, mas a nossa evolução não é só para cima, a gente acha que só tem um caminho para evoluir, né? Não tem, tem muitos caminhos. E às vezes a gente evolui num caminho mesmo tendo ficado com uma lacuna lá atrás. Né? E aquela lacuna ficou porque eu não entendi aquela coisa. Mas porque eu não entendi, às vezes, será que eu mereço porque eu não entendi algumas coisas ser reprovado? Porque ninguém sabe exatamente por que tu não entendeu. Aí a gente diz, ele não tem maturidade, mas então por que ele não tem maturidade, ele merece ser reprovado? O sistema de ensino da gente é bem cruelzinho, né? É muito cruel. E representa, não representa, não é a palavra, e não é retrata também, é repete, né, a desigualdade que existe no mundo todo. Porque a gente olha para o nosso aluno com o entendimento errado do que é currículo e do que é direito de aprender. E a gente olha para esse aluno e diz: você tem o direito de aprender. E acha que está dizendo uma grande coisa. Eu também já disse isso, eu acho. E achei que estava dizendo grande coisa. Você tem o direito de aprender o que o pessoal lá daquela escola mais rica aprende. Aí você ensina alguma coisa que, mesmo ele tendo o direito de aprender, ele não vai aprender, porque não interessa, porque não faz sentido. E porque, se você ouvisse o aluno, a comunidade, o entorno, os seus colegas, se a gente ouvisse mais, a gente ia entender mais dessa realidade dos alunos, ia entender mais do que realmente eles precisam aprender. Porque aprender também tem que vir de uma necessidade, né? O que é necessário aprender? E aí a gente tem aquela coisa, conteúdos mínimos. Então, os conteúdos mínimos. E aí a gente minimiza tanto que os conteúdos mínimos são tão chatos que ninguém quer aprender os conteúdos mínimos, daí não acaba não aprendendo é nada. Então, voltando para o tema, vamos ver se eu fiz alguma outra anotação. Como seria um currículo democrático? Como seria? Democrático porque oferece, e aí a gente diz, a escola é um lugar que oferece possibilidades de mobilidade social.
né? É preciso que os nossos alunos aprendam o necessário para que consigam transformar suas vidas, o seu entorno, o mundo todo. Mas isso é muito peso para uma pessoa só numa sala de aula, não é? É muito peso para essa juventude também. Dizer que eles têm que transformar tudo, têm que transformar. Então, aí, como é tão difícil e tão pesado, a gente reduz, a gente simplifica, a gente diminui, e aí a gente não ajuda nesse protagonismo. Então, nós temos que oferecer o necessário, mas o necessário para eles é eles que têm que nos dizer. E a gente que tem que compreender a partir do que eles nos dizem, junto com a BNCC, com as diretrizes, com o conhecimento mundial, mas olhando para esse aluno. Então, se o currículo não fala com o aluno, ele não é democrático. Não adianta, se ele vem de nós para o aluno, ele pode ser o melhor currículo do mundo, mais perfeitinho, mais redondinho, ele não é um verdadeiro currículo, porque a gente só coloca o aluno lá dentro e segue, né? Imagina um trenzinho que a gente vai colocando, o caminho está aqui, põe um aluno no trenzinho e empurra. Como seria um currículo democrático? Um currículo democrático, então, tem que ter protagonismo e autoria, que são duas palavras que se fala muito, mas eu não sei se entende tanto assim. Protagonismo e autoria. É porque, às vezes, a gente pega essas coisas que nós já temos prontas, que foi a autoria de alguém, protagonismo de outro, e bota dentro da nossa escola, porque isso é muito bom. Então, ser professor na escola pública não é fácil, gente, é bem difícil. É muito difícil, é muito desafiador. Por isso que eu digo de novo, como eu disse na outra live, não é possível fazer escola sozinho. Não é, é muito pesado, é muito difícil, ninguém merece caminhar por esse caminho sozinho, e até porque nós não vamos ter as respostas que nós deveríamos ter, né? A Isabel fala aqui, verdade, essas palavras estão virando jargão na educação, protagonismo e autoria, é verdade. Pesquisa também vira um jargão. Sempre que a gente fizer alguma coisa que não for, que não vier do aluno, que não vier daquele sentimento do coletivo, não é democrático. Né? Aqui no Instagram, a Adriana falou: currículo democrático precisa atingir 4 pontos: aluno, professor, comunidade, coordenação, direção, penso eu. Coordenação e direção como um ponto. Né? Currículo, vou ler de novo para ver se eu consigo destrinchar. Currículo democrático precisa atingir 4 pontos: aluno, professor, comunidade e equipe diretiva, então. Né? Vamos pensar. É verdade. Tem que. É isso, o que faz sentido isso, né? Que você disse. O currículo democrático é aquele que integra as pessoas. As pessoas que estão protagonizando aquela escola. Quem são os protagonistas da escola? São os alunos, são os professores, a comunidade. Então, o currículo, ele precisa ter essa fala de quem é protagonista. E aí, depois desse protagonismo, é que a gente vem com a autoria. Quando a gente respeita o pensamento dos alunos. E a Isabel completa ali. Protagonismo e autoria têm como requisito espaços de escuta e fala democráticos. Isso mesmo. Então, hoje, quando a gente está falando de currículo democrático, a gente fala de tudo o que a gente trouxe nas outras lives. Uma escola democrática, todas as coisas estão interligadas. Né? Então, escuta, respeito, empatia, fala, espaço de fala, autoria, protagonismo.
né? Todas as pessoas envolvidas na escola precisam estar nesse desejo de aprender. Então, o currículo democrático é difícil e, ao mesmo tempo, não é. É difícil porque eu entendo que os professores, as pessoas consideram difícil porque ele não é controlável, né? Não é possível controlar toda essa efervescência que a gente tem na escola do jeito que a gente controla uma cartilha, do jeito que a gente controla uma fila, né? Eu digo assim, eu gosto dessa imagem. A escola é um lugar de caos, mas esse caos é um caos criativo, produtivo, né? A gente não precisa ter medo desse caos que se torna a escola quando as crianças estão nessa efervescência da pesquisa, do aprender, do mostrar o seu conhecimento para o outro. Mas a gente tem um medo terrível que no final, quando chega lá no final, e é justo esse medo. Por quê? Porque, como eu disse na live anterior da solidão do professor, o professor é cobrado por um resultado no final, não é, gente? Ele é cobrado sozinho por esse resultado. E aí ele não sabe o que fazer. E qual é a forma mais fácil de atingir um resultado que vocês estão me cobrando? Qual a forma mais fácil de fazer um bolo? Seguir uma receita antiga. Mas se a gente mudar uma especiaria nessa receita antiga, a gente vai fazer uma coisa diferente. Só que a gente não tem controle de que todo mundo vai gostar dessa nossa receita nova. As pessoas que estão nos coordenando, os pais, e esse descontrole, ele atinge o professor em cheio, né? Porque o tempo todo a educação está em foco, estamos olhando o índice, agora saiu o IDEB, saiu tudo mais. Então, quando está tudo bem, né? Quando tem esse sucesso na escola, o sucesso é de todo mundo, a coisa mais linda do mundo. Quando tem um fracasso, a gente procura culpados para o fracasso. E os culpados do fracasso no sistema escolar são sempre os professores. Os professores, não aguentando serem culpados desse fracasso, jogam o fracasso para os alunos e para as famílias como culpados. E aí a gente não tem nada de positivo nunca. Tatiane, percebo um medo em alguns profissionais quando as avaliações externas chegam, pois receiam que o currículo democrático não dê conta das provas. Então saem fazendo o que se conta. Pode falar sobre isso? O que se cobra, tá? É verdade. O que se cobra nas provas. E também porque a gente não olha para isso com tranquilidade, né? Se a gente olhasse para as provas sem esse medo e com um pouco mais de tranquilidade, a gente ia perceber que as provas tentam cobrar alguma coisa que os alunos estão aprendendo. Elas servem para medir o que os alunos estão aprendendo. Então, os alunos fazem a prova e aí a gente percebe o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam, analisa essas provas. É para isso que serve. E vê o que está faltando, vê o que está sobrando, vê por que eles não foram bem nessa prova. Porque a prova, ela é um instrumento simples, gente. Muito simples. E por isso, a gente que olha com ela por medo. A gente olha com medo dessa prova, porque a prova vai gerar um índice, e o índice vai ser usado para nos oprimir. Não é? E o professor oprimido oprime o aluno, que oprime outro, que oprime outro, que oprime outro. E aí a gente vai nessa linha de opressão. Então, o que a gente precisa fazer para ter um currículo democrático? A gente precisa também ter uma escola democrática. Um currículo democrático não vai se fazer numa escola autoritária. Não vai se fazer numa sala de aula autoritária. Então, o caminho para a mudança, ele é longo, mas ele precisa ser trilhado por todos nós. Cada um na sua unidade escolar. Eu defendo muito a autonomia da unidade escolar. E eu acho que é olhando para essa unidade escolar
sem medo e sem culpa, mas com clareza, a gente consegue resolver muitas coisas. É como eu digo sempre, o problema não está longe. Aonde está o problema, do lado, tem a solução. A gente só precisa saber olhar. Se a gente não sabe olhar para a solução das coisas, desculpe, se a gente não sabe olhar para os problemas, olhar para os problemas, entender os problemas, aceitar os problemas como problemas, a gente nunca vai procurar uma solução para eles. Então, se a gente acha que tudo bem, se a gente faz uma escola que não é democrática, se a gente acha que tudo bem se a gente tiver uma escola cívico-militar, de repente, no nosso quintal, se a gente acha que realmente o melhor para alcançar o resultado a curto prazo é domar as pessoas, a gente não vai seguir e não vai ver o resultado a longo prazo, porque o resultado na educação é a longo prazo, que é o que a gente produziu na Adolfina, o que a gente vem produzindo, não tem um resultado final, porque isso não existe, né? Eu vou sair, a gente vai trocar as pessoas na Adolfina e as outras pessoas vão alcançar outros resultados igualmente bons, diferentes, mas bons também. Gabriela, vou ler mais 2, vamos ver que horas são. Nossa, gente, já quase deu 1 hora de novo e eu tô aqui ainda, né, cheia de gás e ouvindo vocês. Gabriela, vou ler esses 2 comentários e vou finalizar, né? Falando de falar, então, do tema da nossa live de hoje, que foi o currículo democrático. Gabriela, é a coisa que mais sinto falta nessa quarentena, essa troca com os alunos de conversa, de opinião, de sugestão, a construção durante as atividades junto com eles. É verdade, né? Nós estamos distante de um pedaço essencial do nosso fazer da nossa escola, né? Que são os estudantes, logicamente. Juliana, oi, noite linda, como sempre. As pessoas não se dão conta que podem fazer a escola de seus sonhos. Acabam repetindo a escola onde estudaram, que quase sempre foi um pesadelo. Ai, que dor, né, Juliana? O pior é isso, né? A gente, professor, não se dá conta que a transformação está na nossa mão, no lugar onde a gente vive, que nós não precisamos seguir esse. Não precisamos, principalmente porque a legislação nos diz que nós temos uma escola de direitos. Se a gente ler adequadamente a BNCC, a gente vai entender isso. Se a gente ler adequadamente esses documentos, porque realmente o Brasil produz muitos bons documentos. Em todas as instâncias. Na rede municipal aqui, a gente tem ótimos documentos. Os cadernos orientadores são ótimos. Agora, aonde que está que a gente liga a escrita do documento à realidade da escola? Eu acho que quem conseguir descobrir esse ponto de encontro, essa convergência, vai resolver o problema da educação no Brasil. Eu gostaria de ter essa resposta assim simples, né? E ter esse poder de buscar essa resposta. Não tem, mas quem sabe um dia. Gente, muito obrigado por estarem aqui comigo, né? Tanto no Instagram como no Facebook. Adorei a conversa. Tem mais uns minutos se vocês quiserem fazer alguma conversa sobre a escola, que a gente pode falar na próxima live. Eu gostei dessa indicação da Juliana, da escola dos sonhos. O que vocês acham? Eu vou pegar algumas pessoas e a gente vai falar da escola dos sonhos. Qual seria a sua escola dos sonhos? Vamos falar sobre isso semana que vem? O que vocês acham? Aí não consigo fazer no Instagram, né? Porque eu vou juntar mais gente para falar da escola do sonho e aí eu tenho que fazer só no Facebook, né? Mas eu acho que seria um tema legal, juntar pessoas para falar dessa escola do sonho, para entender que a escola dos sonhos é a gente que constrói na nossa realidade, e é possível, né? Demora um pouco, mas a gente tem que confiar que as pessoas vão chegar na gente também, né? Vão chegar na gente. Então, eu quero saber, para finalizar tudo finalizado, eu quero saber quem ainda não tem os primeiros 3 capítulos do meu livro.
Alguém aí não tem? Alguém não tem? Se não tem, eu vou sugerir de novo. Deixa eu fazer aqui, achar esse link. Se você não recebeu ainda os 3 primeiros capítulos do meu livro, você faz assim. Entra nesse link aqui, que eu estou colocando nos comentários aqui do Facebook, clica e escreve receber por e-mail. Nesse link tem todas as minhas redes sociais, então receber por e-mail. E aqui no Instagram você vai na bio, clica ali na bio e que vai abrir a mesma coisa, o Linktree, e vocês vão descobrir. Eu tenho que encerrar aqui nos últimos 10 segundos no Instagram e no Facebook também. Até semana que vem numa conversa sobre a escola dos nossos sonhos. Vamos falar sobre isso? Eu vou adorar. Então, se alguém aí quer conversar junto comigo sobre a escola dos sonhos, vem aqui, deixa só eu publicar aqui no Insta para não perder. E a Isa está dizendo que já tem o livro. Então, aqui, pessoal do Facebook, quem não tem, e eu já disse para vocês, adoraria que vocês me mandassem e-mails sugerindo temáticas que eu posso escrever no livro. São só os 3 primeiros capítulos, né? Tenho mais capítulos já prontos, mas eu gostaria que vocês sugerissem também, quem lê o livro, mande um e-mail para mim, me diga se isso está legal, se não está, o que vocês estão pensando. Muito obrigado de todo o coração por estarem comigo até hoje. Semana que vem nós vamos falar dos nossos sonhos também, porque nem só de realidade vive o mundo, né? A gente precisa falar de sonhos. Beijo para vocês. Ixi, cadê o meu link aqui? E até semana que vem.